Olá pessoal, professor Martins aqui novamente. E hoje o meu planejamento é passar para vocês a correção das atividades de revisão. Então eu vou dividir nossas 3 aulas semanais em 3 videoaulas, cada uma corrigindo 10 das 30 questões que eu passei para revisão. Nessas correções eu vou tentar demonstrar para vocês o que é que eu espero de vocês no contexto da resolução das atividades, como vocês deveriam pensar e raciocinar. Desculpa pelo dog, não vai ter o que fazer, o dog tá latindo aí, mas é assim mesmo. Como vocês deveriam pensar, raciocinar para resolver essas atividades, tá? Porque às vezes vocês até têm resoluções corretas, mas vocês passam por um raciocínio que dificulta a resolução da questão. Então, na aula de hoje, a gente vai pensar mais como resolver a questão do que exatamente qual a resposta correta. Nessa primeira videoaula, a gente trabalha aí com as questões de 1 a 10, tá? E assim subsequentemente, de 11 a 20 na seguinte e de 21 a 30 na terceira aula, já para que vocês tenham uma dimensão de onde é que está aquela questão que vocês tiveram mais dificuldade ou qualquer coisa do tipo, ok? Talvez eu tenha algumas dificuldadezinhas para ler as questões e aí vocês vão sentir uma travazinha no momento em que eu estiver resolvendo, por conta da própria estrutura aqui que eu montei para trabalhar com o vídeo, porque eu tenho o meu tablet em cima de uma plataformazinha de plástico. Vou mostrar aqui para vocês. É uma plataformazinha de plástico que às vezes impede por essas travazinhas na frente que eu tenho a leitura. Então, só para deixar explicado com clareza como é que funciona esse esquema aqui, tá bom? Bem, dito isso, vamos para a resolução das atividades. Primeira questão, é uma questão aí que fala justamente sobre o contexto da Primeira Guerra, relacionando ali o final da Primeira Guerra com o período da Grande Depressão. Diz o seguinte aqui: inicialmente, favorecida pelas condições internacionais do pós-Primeira Guerra, a economia dos Estados Unidos conheceu um período de forte expansão e euforia nos anos 20. Tanto que os anos 20 eram conhecidos como os loucos anos 20. A gente já falou isso em nossas videoaulas. Os anos 20 foram um período de grande realmente crescimento da economia norte-americana, que puxou para cima a ideia do American Way of Life, o modo de vida norte-americano, o melhor modo de vida do mundo, segundo aqueles padrões, que seria o modo de vida baseado no consumismo. Só que a gente sabe que toda forma de consumismo ela é limitada por algum fator. Nenhum consumo é expandível sem fronteiras, sem barreiras. Ou há fronteiras de impedimento físico, ou há fronteiras de impedimento econômico, ou há fronteiras de impedimento ambiental. Hoje a gente também tem crises de consumismo, mas nossa crise tem muito mais a ver com a questão do meio ambiente do que propriamente a ver com um panorama econômico, ainda que vez por outra se coloque como pauta crises econômicas, vide a crise de 2008 e provavelmente a crise que a gente vai enfrentar agora derivada do problema do coronavírus. Mas tudo aí se correlaciona com a questão do consumo e como o consumo desvairado acaba enfrentando alguns impedimentos. Na década de 20, a gente vai ver que o impedimento vai ter muito a ver com a crise de superprodução. Mas tudo bem, sigamos aqui na leitura da questão. Todavia, ao final dessa década, o país seria um dos focos da crise mundial de 1929 e da Grande Depressão que a seguiu. Está dividindo como se fossem dois contextos distintos, mas é o mesmo fenômeno, né? Crise de 29, Grande Depressão é uma coisa só. Um vem do outro, não existiriam um sem o outro. Um dos motivos dessa violência reversão de expectativas foi... Então, já falei para vocês que essa crise de 29, cansei de falar, ela tem a ver com, primeiro, uma superprodução que não encontra o mercado consumidor por conta da má distribuição de renda do capitalismo liberal, tá? E outra coisa é que ela se concentra no crescimento dos Estados Unidos, que é derivado por si só da quebra da infraestrutura europeia decorrente do fim
da Primeira Guerra Mundial. Não do fim precisamente, mas da própria Primeira Guerra Mundial, uma vez que uma guerra destrói a infraestrutura do local onde ela decorre. É até natural esse processo. Não natural porque é humano e tal, mas vocês entenderam o uso da expressão natural aí. Então, quando a Europa volta à sua atividade econômica tal qual era no pré-Primeira Guerra, a gente vai ver que a questão da superprodução vai se dar anteparando-se a produção europeia com a produção norte-americana. Tá bom? Então, professor, como é que eu sei aqui o que é que eu vou usar para resolver a questão? O que é que ele está me pedindo? Qual é o comando da questão? Ele está querendo, nessa questão, que você explique um dos fatores que leva à violenta reversão de expectativas. Você tem que pensar sempre na questão sobre o que está sendo pedido. Ele está trabalhando aqui com uma lógica que a gente pode chamar de causa-efeito. Qual é a causa que leva ao efeito? Ele, então, aqui está dando o efeito e procura a causa, tá certo? Vocês vão olhar, observar entre as questões, entre as assertivas que estão sendo ofertadas, qual é a causa para esse efeito. Se você assistiu às videoaulas anteriores de história, principalmente a de 29, de crise de 29, você vai ter dimensão que o New Deal, na verdade, é o processo de resolução da crise de 29. Uma vez que no governo do Franklin Delano Roosevelt, a gente vai ter um processo de pacto civil, pacto social entre Estado, empresas, pensando aí industriais e trabalhadores, para rearticular a economia norte-americana através de medidas de estímulo ao desenvolvimento partindo do Estado, com a corresponsabilidade das empresas terem um controle sobre a produção e garantirem a empregabilidade do trabalhador. Isso é o New Deal e ele resolve a crise de 29. Mais uma vez, aqui a gente está procurando, na relação causa e efeito, a gente está procurando a causa. Aqui eu tenho a resolução para o efeito, já é como se esse efeito, pensando ali na lógica dialética, já se tornasse uma nova causa para um processo diferente, para um novo efeito. E aí sim seria o New Deal, mas não é o contexto que está se pedindo na questão. Está pedindo aqui a causa para o efeito da Grande Depressão. Tá bom? Letra B. A política antitrust determinada pela Sociedade das Nações. Trust é uma medida, como é que eu posso dizer? É um conglomerado de empresas sendo controlada por um poder organizacional só. E isso é marca do capitalismo liberal, sem regulamentação do Estado. A gente vê que o trust ele é um complicador para as atividades econômicas, ele tende a engolir novas empresas que surjam dentro de um ramo específico da produção, mas ele não tem nem nada a ver com a crise de 29 em específico, apesar de existirem ali nesse contexto alguns trusts problemáticos. E a Sociedade das Nações simplesmente não existe, tá? É um nome fictício aí para engambelar, para enganar vocês, tentando aproximar com a ideia de Liga das Nações, que foi aquele órgão supranacional criado no pós-Primeira Guerra Mundial para tentar evitar as articulações de novos conflitos, organismo que não funciona na prática e a gente vai ver que vai acabar levando ao contexto da Segunda Guerra Mundial. Letra C. A perda de mercados devido à descolonização afroasiática. Pessoal, o processo de descolonização afroasiática se dá somente, olha aqui, ó, no pós-Segunda Guerra Mundial. Quando a gente vai ver aí Índia, Paquistão, a China fazendo uma revolução comunista, mas Índia, Paquistão ficando independentes, Indonésia, as nações africanas de um modo geral, isso tudo vai vir com muita carga com o enfraquecimento definitivo das potências europeias
em um mundo que vai estar em rivalidade entre União Soviética e Estados Unidos, cada qual incentivando esses países a fazerem processos de independência e adotarem políticas econômicas ligadas do lado da União Soviética ao socialismo, do lado dos Estados Unidos ao capitalismo. Então, letra C não tem nada a ver, é um processo que vai se dar muito tempo depois da crise de 29, quase 20 anos, não tem como ser a causa dela. A gente está procurando algo precedente, tá bom? Letra D, a superprodução no setor primário dos Estados Unidos. Aqui a gente tem uma pista interessante, cansei de falar aqui sobre superprodução, então para mim tem tudo a ver, eu vou na letra D, deixar ela aqui marcadinha, tá bom? Mas vamos ver a letra E de qualquer forma para ter dimensão se ela é a resolução potencialmente correta ou não. Letra E, o crescimento da dívida norte-americana em relação às principais potências europeias. Eu mostrei com muito entusiasmo um quadrinho a vocês, uma tabelinha, na qual mostra, na verdade, uma realidade oposta a isso. A partir do início da Primeira Guerra Mundial, na verdade, há uma inversão. Os Estados Unidos investia pouco no exterior e recebia muito investimento das potências europeias. Quando a Primeira Guerra se dá, há uma inversão. Os Estados Unidos passam a investir mais em potências europeias e as potências europeias menos nos Estados Unidos. Então, na realidade, o que há aí é o contrário do que a letra E diz. A letra E está equivocada, tá bom? Então, primeira questão, gabarito, letra D. Vou levar um tempinho para me adaptar com isso aqui. Segunda questão. Vamos lá para a segunda questão. Mas a Primeira Guerra Mundial foi seguida por um tipo de colapso verdadeiramente mundial, sentido pelo menos em todos os lugares em que homens e mulheres se envolviam e faziam uso de transações impessoais de mercado. Na verdade, mesmo os orgulhosos Estados Unidos da América, longe de serem um porto seguro das convulsões de continentes menos afortunados, se tornaram o epicentro deste que foi o maior terremoto global medido na escala Richter dos historiadores econômicos, a Grande Depressão do Entreguerras. Isso aí é de Hobsbawm, é um autor muito citado, tá? A Era dos Extremos. Provavelmente ele batizou esse livro porque ele não está mais entre nós para conseguir dizer que, da verdade, ou pelo menos ele não tinha a visão do que seria a nossa vida contemporânea, para ter dimensão que nossa era está muito pior e muito mais extrema do que o período que nos antecedeu. Mas, de qualquer forma, Hobsbawm é um camarada que, para falar do século XX, é muito mencionado. Vocês vão ver muitos textos do Hobsbawm em questões de vestibular. É um marxista, tá? Ele tem uma leitura muito economicista da sociedade, então essa base econômica da qual derivam as circunstâncias sociais está muito presente na produção do Hobsbawm, e não à toa ele dá esse olhar para a maior crise econômica da história, relacionando aí a crise do liberalismo de 1929. Mas vamos aqui para o que a questão está nos pedindo, vamos ter atenção a isso. A Grande Depressão Econômica que se abateu nos Estados Unidos e se alastrou pelo mundo deveu-se ao ou a. Mais uma vez, aqui ele está trabalhando, e isso é muito comum em prova de vestibular, em prova de Enem, com relações de causa-efeito. Ele me dá o efeito e pede a causa. Mais uma vez eu estou olhando para o passado, então eu tenho aqui crise de 29 na minha frente, e o que eu estou procurando é o que antecede a crise de 29, eu tenho que ter coerência e raciocínio para estabelecer isso como minha prerrogativa ao ler a questão. Estou procurando qual é o passado da crise de 29 e qual passado se desenvolve para se transformar nela, no presente. Então a relação de causa e efeito tem que estar bem estabelecida ali na assertiva que eu escolhi como resolução da minha questão. Vamos então para a leitura da questão a partir da letra E. A letra E ela diz o seguinte: a tomada de medidas econômicas
pelo presidente americano Roosevelt, conhecido como New Deal, que levaram à crise econômica no mundo. Mais uma vez, é outra questão que está aqui trabalhando com o New Deal, ofertando para vocês ele como uma causa da crise de 29, quando na verdade ele é efeito da crise de 29. Ele é uma medida drástica tomada para resolver o contexto de crise pelo Roosevelt. Então, o que é que essas questões de vestibular querem de vocês quando ofertam uma assertiva como essa? Que vocês confundam a relação causa e efeito, entendendo na verdade que a questão está buscando o efeito da crise de 29. Vocês estão procurando a causa. Isso tem que ficar bem claro. É por isso que eu explico para vocês sempre. Tem que raciocinar de acordo com o comando da questão. Não pode cair no distrator besta como essa letra é, porque é você não compreender o que a questão formulou como pedido para você. Tá certo? Letra D. Guerra Fria, que caracterizou o período de entreguerras, uma bagunça gigante, né? Primeiro que Guerra Fria, o contexto dela se dá a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. Então ela não é do período entre guerras, tá? Não tem nenhuma correlação com esse contexto, está completamente bagunçado, provocando insegurança e crises econômicas no mundo. Eu diria que a Guerra Fria sustentou, na verdade, a estrutura político-econômica mundial com a rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética, que provavelmente gerou um desenvolvimento tecnológico e econômico que nos leva a esse presente cuja tecnologia é o suprassumo. É dessa rivalidade que vai ter o desenvolvimento, por exemplo, da internet, do telefone, como a gente conhece hoje em dia, do smartphone, o que você pensar, o computador, tudo é um desenvolvimento tecnológico a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, e ligado aí a esse processo de insegurança mundial das relações diplomáticas mal resolvidas entre comunistas e capitalistas, que vai desembocar no nosso mundo presente, mas que não tem absolutamente nada a ver com a crise de 29, pelo menos não diretamente. Então, letra D é D de doido, faz nenhum sentido a letra D. A letra C, desencadeamento da Revolução Russa de 1917, e a formação de um novo bloco econômico capaz de competir com as economias capitalistas. Estou procurando aí a causa. Isso aqui não é uma assertiva que esteja assim, de todo falsa, não tem algo para falsear essa alternativa, mas ela não diz respeito ao que a questão pede, tá? O que a questão pede é o motivo, o princípio, a origem, a semente da crise de 29. E isso não está dado na letra C. A crise de 29 não é decorrente do processo revolucionário russo. A Rússia é um dos poucos países que não é afetada pela crise de 29, inclusive, porque a economia dela está fora das interligações de mercado internacional que o capitalismo professa, o capitalismo liberal daquele contexto professa. Tá? Letra B. A vitória alemã na Primeira Guerra Mundial. Ao que eu saiba, até hoje, se vocês não assistiram muito Dark e a galera fica voltando e mudando o passado e tal, a Alemanha não ganhou a Primeira Guerra Mundial, não. Pelo contrário, ela foi derrotada. A Primeira Guerra em si foi, a gente pode dizer que foi um empate tal, mas ao fim e ao cabo a Alemanha se rendeu e acabou perdendo. A situação estava equilibrada. Os alemães só não quiseram manter a guerra porque não tinham condições mais de background, de bastidores para manter a guerra. Mas no front mesmo a parada estava até equilibrada. Mas letra B, B de bobagem, tem nada a ver com nada, o que faz com que só reste a letra A para responder a questão. Produção industrial norte-americana ocasionada por uma falsa perspectiva de crescimento econômico no pós-Primeira Guerra Mundial. Por que uma falsa perspectiva de crescimento econômico? Porque ali estava gerando, já conversei com vocês na videoaula, a idealização do crescimento sem limites dos Estados Unidos estava gerando uma bolha de investimentos onde havia um descompasso claro entre o valor pelo qual as indústrias eram vendidas no mercado de ações e o valor real dessas indústrias. Ao ponto de quando essa indústria se antepara com uma crise de superprodução, onde não há mais consumo, há uma desvalorização sine qua non
desse processo de inflação, levando aí justamente ao oposto, um processo deflacionário, onde não vai haver valor real nenhum atribuído às empresas que estão sendo vendidas no mercado de ação. Então, meio que é por conta dessa bolha que estimula o crescimento, sem uma racionalidade clara de para onde vai, de seus limites, que vai haver uma superprodução, e essa superprodução faz com que o processo se inverta. No lugar de inflacionar e crescer o valor das ações, elas decaem brutalmente em um período muito curto, levando aí ao processo que a gente conhece como crise de 29 e sua subsequente Grande Depressão. Letra A, então, a assertiva correta. Vamos aqui para a terceira questão. Terceira questão é, mais uma vez, uma questão sobre o processo de crise de 29, só que ele vai mudar o comando da questão agora. Vamos ficar atento ao que se pede. Nos primeiros anos da década de 1930, o mundo assistiu a uma grave crise econômica que atingiu boa parte do mundo capitalista. Mais uma vez falando aí sobre crise de 29, está claro para todo mundo. Para combatê-la, o governo dos Estados Unidos da América adotou um conjunto de medidas que ficou conhecido como New Deal. Esse programa, essa questão, pessoal, já está pedindo uma outra dinâmica. O comando dela não é exatamente causa e efeito. Agora é um contexto de caracterização. Eles querem que você trabalhe com categorias, que você seja capaz de explicar o que contém uma categoria. E a categoria que ele está trabalhando aqui é o projeto do New Deal. Ele quer que você explique o que é o New Deal. Então é uma questão de categorizar, atribuir adjetivos, explicar, tá? Vamos lá então para as assertivas que estão colocadas aqui. Letra A. Esse programa diminuiu a intervenção do Estado na economia. Então ele é um programa ultraliberal. Ele diminui ainda mais. Um Estado que já não intervinha na economia lá com o Herbert Hoover, presidente dos Estados Unidos, no período de 30, acaba o governo dele, 26 a 30. Pronto. Manteve-se essa política de não intervenção, até diminuiu a intervenção do Estado na economia. É isso? Não, não pode ser. A gente já viu que a resolução da crise de 29 só se dá com um programa de nacional desenvolvimento, de keynesianismo, de Estado intervindo na economia e tocando o barco, fazendo com que andasse os processos econômicos através da manutenção da empregabilidade, que garantia um consumo estável a partir das classes mais populares, principalmente, e que garantia, assim, que a produção empresarial ia encontrar um mercado consumidor apto para absorver o que estava sendo produzido. O que é motor inicial desse processo, então, é a intervenção do Estado na economia. Como isso, professor? Fazendo grandes obras públicas, fazendo investimento em produções industriais, controlando a produção industrial, garantindo seguro-desemprego para o trabalhador, aposentadoria. Isso tudo vai diminuir na jornada de trabalho, isso tudo vai gerar um processo de aquecimento da economia norte-americana, e o motor primário disso, mais uma vez eu digo, é a intervenção do Estado na economia. Sem o Estado como motor inicial desse processo, não há New Deal, não há saída para a crise de 29. Tá? Não é a imanência, a natureza do Estado, a mão invisível que vai salvar a humanidade da crise de 29 de forma alguma, é propriamente o intervencionismo estatal. Tá bom? A letra B diz justamente isso, o aumento da intervenção do Estado na economia. Então temos aqui na letra B uma forte candidata a ser a assertiva correta. Vamos ler as outras para ter garantia de que se trata de fato da letra B. Letra C, retirou a presença do Estado da economia. Quer dizer que não só ele diminuiu, mas ele cessou completamente. É um camarada que é anarcocapitalista. Uma das coisas mais bizarras que eu já escutei na história, o anarcocapitalismo. Mas quer dizer que o New Deal era um projeto anarcocapitalista? Ah, não, me poupe, pô. O anarcocapitalismo é conto da carochinha. Não, nem o comunismo é tão bizarro quanto o anarcocapitalismo. Letra D.
tornou a economia americana mais liberal. A gente já viu que o problema da economia norte-americana é o liberalismo em excesso. E toda vez que os Estados Unidos têm uma crise do liberalismo, a gente vai ver com muita clareza uma intervenção do Estado norte-americano para resgatar banqueiro, para resgatar empresário. Pobre nem tanto, o pobre ele vai ser ajudado para manter o empresário e manter o banqueiro. Mas o Estado norte-americano, como Estado plutocrático, ele não deixa de intervir na economia para salvar os grandes barões, o baronato empresarial, o baronato bancário, quem vive no bom e no luxo com o dinheiro do povo. Isso é central na estrutura do capitalismo norte-americano e a gente não pode esquecer disso. Tá bom? Então letra D, mais uma vez, é D de doido, não faz nenhum sentido. E letra E, provocou a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, dando origem ao episódio que ficou conhecido como Quinta-feira Negra. Mais uma vez ele está dando aqui, mais uma vez não, na verdade na primeira vez, ele está dando aqui uma relação de causa e efeito que pode gerar uma confusão em você que veio de duas questões de causa e efeito. Tá? E isso que é o central. Pô, você vai estar respondendo 90 questões num dia de Enem, às vezes com a redação. Às vezes você fica com a cabeça no comando da questão anterior e confunde-se. Natural, se confunde aqui na hora de resolver essa questão. Traz o comando da outra para essa e vai e marca a letra E. Só que o comando da questão é claro, é uma questão de explicação, de categorização, não é uma questão de causa e efeito. A letra E estaria correta se fosse perguntado, e eu falei um se a mais horrível, a minha retórica está temerária nesse período de crise aí de coronavírus, peço desculpa a todos, mas vocês estão entendendo bem o que eu estou querendo dizer. Aqui estaria correto se fosse perguntado na questão o que é que gerou o New Deal, mas não é o que é perguntado. Aqui a gente está questionando a característica, a categoria, o que é o New Deal, a definição, tá bom? Então, pessoal, assertiva correta, letra B, gabarito aí, podem anotar. Quarta questão, uma questão grande, não vai caber toda aqui. Vamos ler a assertiva, depois a gente lê o enunciado, depois a gente passa para as assertivas. Essa vai, pessoal, vai tudo sem filtro, tá? Eu não vou ficar cortando nada, porque realmente dessa vez não há tempo hábil para isso. Deem uma aceleradazinha quando forem assistir as resoluções, coloquem na velocidade 2 aí, qualquer coisa do tipo, para vocês também não perderem muito tempo com essas minhas licergias, essas minhas digressões que não levam a canto nenhum. Quarta questão, então. Esses anos, falando aí do pós-guerra, também foram notáveis sob outro aspecto, pois à medida que o tempo passava, tornava-se evidente que aquela prosperidade não duraria. Está falando ali dos loucos anos 20. Dentro dela estavam contidas as sementes de sua própria destruição. Uma leitura bem marxista, né? Que dentro de um processo econômico está já a semente da destruição daquele processo. O marxismo, que pensa através da luta de classes, tem essa leitura. Então, segundo a, eu não sei nem se é A ou se é O, eu não conheço esse autor, confesso. Galbraith. Segundo Galbraith, letra A. A crise do capitalismo norte-americano de 29 não abalou, vamos lá, marcando aqui. Ele está querendo, mas dessa vez, na questão que eu faça uma interpretação do texto. O que é que o texto me diz? O que é que o texto me dá de informação e qual assertiva se combina com o texto de uma maneira verdadeira. Na letra A ele diz: a crise do capitalismo norte-americano não abalou seus fundamentos, porque foi gerada por ele mesmo, isto é, o funcionamento da economia provocou a superprodução agrícola e industrial, a especulação na bolsa de valores e a expansão do crédito, o que garantiu os lucros aos empresários, diminuindo a desigualdade. Tá ruim, né, velho? Foi mal. A desigual distribuição de renda
com o recuo do desemprego. Tá falso porque se a gente isolasse a questão daqui até aqui, ela tem uma verdade assertiva, no caso. Ela tem uma verdade. A crise foi gerada pelo capitalismo, de fato. O funcionamento da economia provocou superprodução industrial e agrícola. A especulação da bolsa de valores também foi gerada por essa superprodução. Expandiu o crédito e isso garantiu lucros temporariamente aos empresários. Mas isso, de fato, não diminuiu a desigualdade na distribuição de renda. Pelo contrário. Há um emprego massivo de pessoas pobres que vão trabalhar por salários miúdos. E essas pessoas não conseguem adentrar o mercado consumidor de produtos industriais. E precisamente é isso que limita primariamente a produção durante o processo da crise de 29. A não existência de um mercado consumidor capaz de absorver esses produtos que são rapidamente colocados em uma produção de larga escala. E, logicamente, isso vai abalar, de fato, os fundamentos do processo capitalista desse contexto, de modo que será necessário modificá-lo e a gente vê essa modificação no New Deal, tá bom? Então, letra A tá falsa. Letra B. A época referida no texto diz respeito à crise dos anos 1950, do pós-Segunda Guerra Mundial. Não a crise nos anos 1950, tá? Não do capitalismo norte-americano, pelo menos. Então já está falsa. Mas vamos lê-la como um todo para a gente ver se identifica alguma coisa interessante mais para discutir. Pós-Segunda Guerra Mundial, portanto, externa ao capitalismo dos Estados Unidos, uma vez que os Estados europeus endividados e destruídos continuaram a contrair empréstimos. Olha, aqui há um programa, um plano Marshall para a reconstrução da economia europeia no pós-Segunda Guerra, mas esses empréstimos eles não vão gerar uma crise na Europa. Pelo contrário, a Europa rapidamente se recupera e começa a formar comunidades como a comunidade do aço e do carvão, que vai integrar ali a economia de França, Itália e Alemanha, e é o embrião da atual União Europeia. Rapidamente esses países conseguem subjugar o processo de empréstimos e de sujeição da sua economia à economia norte-americana e pagar os dividendos desses empréstimos para os norte-americanos, constituindo uma certa autonomia em relação aos interesses capitalistas dos Estados Unidos. A Europa, durante todo o processo de Guerra Fria, não é que ela se mantenha neutra, ela é obviamente capitalista, então ela tem um pró-Estados Unidos mais forte. Contudo, ela não tem um alinhamento automático aos Estados Unidos como um país satélite ou um conjunto de países satélites. Ou pelo menos uma obrigação de seguir os ditames e os interesses norte-americanos. Ela vai ter uma autonomia justamente porque ela não tem uma dependência do capital norte-americano, não mais. Tá? A partir do comecinho da década de 50, a Europa já está autônoma economicamente mais uma vez. Então, contrair empréstimos e comprar produtos norte-americanos, empresários internamente especularam na bolsa de valores para minimizar os efeitos de desemprego. Não tem nada a ver com nada, essa letra B de bocó, tá? Não vão nessa não, que não tem nada a ver. A letra C, nos fins dos anos 1920, com a economia desorganizada pela Primeira Guerra Mundial, o capitalismo norte-americano cresceu rumo à superprodução, com investimentos na indústria, a restrição ao crédito e ao controle da especulação na bolsa de valores, pois a crise foi movida apenas por motivos internos, o que facilitou a intervenção do Estado, no caso, na economia. A letra C é falso, o que falsifica essa letra C como um todo é o internos. A gente já viu que a recuperação europeia no pós-Primeira Guerra é o que leva a uma superprodução a nível mundial, uma vez que os mercados europeus vão voltar a consumir a produção industrial nacional, deixando de lado o consumo de produtos norte-americanos, que vão se aborratar no mercado interno e aí sim gerar esse processo de crise que a gente conhece como crise de 29. A letra D diz o seguinte: a crise foi gerada pelo próprio funcionamento do capitalismo nos Estados Unidos dos anos 1920
em um clima de euforia com o aumento da produção, a especulação na bolsa de valores, a concentração de renda e o crédito fácil, sem intervenção do Estado, apesar da diminuição das importações europeias e os crescentes índices de desemprego. De fato, há uma subida nos índices de desemprego, uma diminuição, perdão, nos índices de desemprego no contexto da crise de 29, tá? Até que estoure de fato a crise. No momento em que a crise estoura, aí o índice de desemprego dispara. E a gente vai ver gente na rua como pedinte, precisando de assistência de sopões, de caridade para ter o que comer. E aí são filas quilométricas formadas nas grandes cidades com pessoas desempregadas, pedindo qualquer auxílio, qualquer ajuda. Um camarada querendo vender um carro chique. Isso é uma foto histórica, né? Um camarada querendo vender um carro chique por $10, porque estava passando fome, a situação horrorosa de crise. Então, letra D, de fato, todos os componentes estão verdadeiros, eu não consigo falsificar nada nela. Se eu não consigo arranjar nada falso, provavelmente ela deve ser a correta. Letra D, acredito que é a assertiva correta, mas vamos ler a letra E só para garantir. A letra E diz o seguinte: a crise dos anos pós-Segunda Guerra Mundial. Mais uma vez, vamos para o texto. O texto se refere ao pós-Segunda Guerra Mundial? Não. O texto se refere ao pós-Primeira Guerra Mundial. É muito claro no texto isso aqui. Ele fala nos anos pós-guerra, tá? Também foram notáveis sob outro aspecto, pois à medida em que o tempo passava, tornava-se evidente que aquela prosperidade não duraria. Que prosperidade é essa? Ele está falando justamente da prosperidade dos loucos anos 20, do crescimento dos Estados Unidos. Então, claramente, não se trata do pós-segunda guerra, esse pós-guerra, tá? Até porque, em geral, quando a gente fala do pós-segunda guerra, a gente fala do pós-guerras. Mas isso não pode se atribuir a todo momento, não. Às vezes se diz só pós-guerra de fato, mas em geral a gente fala de pós-guerras, tá? A letra E já sei que está falsa só pelo início, tá bom? Letra D, assertiva correta dessa questão. Quinta questão, aí já é uma questão mais complicadazinha, pelo menos eu sempre penso que são, porque ela vai pedir que você faça individualmente o exercício de verificação de assertivas que vão estar num segundo nível combinadas para atribuir um valor de verdadeiro ou falso a o que está sendo pedido nas letras. São assim 2 níveis de assertivas, digamos assim. O primeiro nível você falsifica ou garante a verificabilidade, e no segundo nível você marca de fato uma combinação de verdadeiras ou falsas. Isso talvez gere alguma confusão em vocês, tá? Mas vamos lá resolver ela aqui para a gente ter uma dimensão mais clara de como a gente pode facilitar a resolução desse tipo de questão. O crash da Bolsa de Valores de Nova York em 1929 afetou a economia mundial. Os Estados Unidos, sob o comando do presidente Franklin Delano Roosevelt, adotaram o New Deal como saída para a crise que o país atravessava. São características do New Deal, o comando está bem claro, ele quer características do New Deal e ele pode aí colocar elas soltas em várias assertivas diferentes. Isso é o que fica diferente, tá? Porque numa questão que ele só dá as assertivas, só vai ter uma verdadeira e o resto é falso, numa questão desse tipo, pelo menos. Aqui não, podem ter várias verdadeiras. Você tem que lidar com esse tipo de coisa, tá bom? Vamos ler todas as assertivas e procurar ou falsificá-las ou garantir sua verificabilidade. Letra primeira assertiva. A intervenção deliberada do Estado na economia contrapondo-se à tradição liberal norte-americana. Isso aqui é muito verdadeiro. O New Deal é claramente um plano keynesianista, um plano nacional desenvolvimentista, e que o Estado vai ser, como já cansei de dizer, o motor de movimentação, de aquecimento dessa economia nacional. Tá bom? Então, verdadeiro essa primeira assertiva. A segunda assertiva, a criação de um amplo plano de obras públicas como barragens, autoestradas para gerar novos empregos. Verdadeiro
Mais uma vez, já falei para vocês que o Estado intervém na economia garantindo a empregabilidade muito através dessas obras públicas. É nesse contexto também que se dá, já falei para vocês em outras aulas, a ligação da costa leste com a costa oeste dos Estados Unidos. Tá? É esse o momento que a gente vai ver aquelas grandes estradas no meio oeste que parecem ligar nada a canto nenhum sendo construídos. E são importantíssimos pela garantia da empregabilidade e pela geração de renda que vai reaquecer a economia nacional. Terceira assertiva, o incentivo ao aumento da produção para alimentar a população desempregada. Essa aqui é falsa. Por que é falsa? Porque não é pelo aumento da produção. O que se produz naquele contexto já dá para alimentar os Estados Unidos com tranquilidade. A questão é garantir que se tenha um poder de compra para esses produtos que estão sendo produzidos. Então não se incentiva o crescimento, se incentiva a estabilização da produção e se incentiva também, para e passo, o crescimento de renda para que essa acompanhe progressivamente os crescimentos de produção que vão ser dados em etapas controladas pelo Estado a partir de então. Tá? Então tá falso. Quarta assertiva. A criação de um fundo monetário destinado a financiar os países europeus em crise. Esse fundo monetário destinado a financiar países europeus em crise é o plano Marshall da Segunda Guerra Mundial. Não criem confusões, não há correlação com a crise de 29. Em crise de 29, os Estados Unidos mal conseguem salvar a si próprios. Não vão criar um fundo monetário para salvar as nações europeias, não. É cada um por si e os deuses contra todos. Então, assertiva número 4 está falsa. E a quinta assertiva, a adoção de medidas visando ao... Tá meio estranho aqui, visando ao equilíbrio. Visando o equilíbrio ficaria melhor, né? Entre o custo e a produção. O custo da produção e o valor final das mercadorias. Quinta assertiva está correta. O que faz com que a gente tenha 1, 2 e 5. Letra A é o gabarito para essa questão. Mas vamos ver aqui se eu só tivesse uma ou outra resposta, se eu conseguiria eliminar as outras. A primeira questão que poderia aí servir de verificação é a questão 4. Eu respondendo, sabendo se é verdadeiro ou falso a assertiva número 4, eu já poderia eliminar a letra D e a letra B. São bem óbvias, tá? Então, essa assertiva 4, já você garantia muita coisa sabendo que ela é falsa. E a assertiva número 3 também, eu acho que ela tem bastante clareza. Então, se eu elimino a 3 e a 4, eu só vou ficar com a primeira. Bem fácil. Tá bom? Então, sabendo as falsas, eu já conseguiria resolver essa questão.